Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Ou sabe tudo? Quem tenta descobrir tudo sozinho demora muito mais a crescer. Tem empresário imigrante perdendo 5 anos, 10 anos na Bélgica, na Europa, em Paris, em qualquer lugar do mundo, tentando aprender sozinho algo que uma direção certa resolveria em 5 meses. Bom dia, 7h45 da manhã, diretamente da Europa. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Negócios Globais. Já deixa seu like, porque hoje a conversa vai te confrontar, já que vai vir com 2 pés no seu peito. Ah, vai, porque aqui eu não passo mão na cabeça de marmanjo, eu sempre falei isso e vou repetir. Quem quer aprender tem que lidar com as verdades. E uma das verdades é que tem muito sabichão por aí, que acha que sabe tudo, que quer aprender tudo sozinho, que se acha o melhor. Opa, não é assim não, tem gente que sabe mais que você. E essa semana nós vamos falar sobre isso, né? Estamos falando sobre o conhecimento e nós vamos falar que o conhecimento, ele vem de outros. Nós vamos falar sobre um erro que muitos imigrantes, empresários passam, que é querer descobrir tudo sozinho. Às vezes até é necessidade, mas às vezes é orgulho. E deixa eu te falar uma verdade. O ego faz muitos empresários perderem anos de crescimento, porque existe uma diferença entre independência e orgulho. Tem empresário que não pede ajuda, que não busca direção, que não procura o conhecimento correto, que não aceita conselho. E ainda fala assim, ah não, Jaque, isso é força, eu sei, eu não preciso de ninguém. E isso, sabe o que é isso? Orgulho disfarçado. Isso acontece muito com os imigrantes. Às vezes até por causa de dores que passou. Mas não se decepcione com todo mundo. Tem muita gente boa ensinando muita coisa boa. Porque imigrante que aprende a se virar sozinho, ele sim aprende a resolver problemas sozinho, ele aprende a carregar o peso sozinho, ele aprende a aguentar tudo sozinho. E isso cria uma mentalidade perigosa, que é a mentalidade assim, ó. Eu não preciso de ninguém. Fala aqui, você precisa de alguém? Comenta aí pra mim. Você é desses aí que não precisa de ninguém? Porque eu preciso. Até para ensinar pra vocês, eu preciso aprender com alguém. E o problema de muitos empresários não é falta de oportunidade, é excesso de orgulho, de ego, sabe? Se acham. Não é bem assim, não. E aí nasce um empresário isolado, que faz tudo sozinho, decide tudo sozinho, erra e aguenta e sofre as consequências sozinho. E isso faz com que ele cresça. Ele vai crescer, sim, mas ele cresce mais devagar. E deixa eu te falar algo. Aprender tudo sozinho custa caro. Custa, gente, custa. A gente não veio para viver sozinho. A gente vive em sociedade. Isso custa seu tempo, seu emocional, seu dinheiro, sua energia. Você perde tempo em uma coisa que você poderia aprender mais rápido, sabe? Tem empresário perdendo anos porque não aceita uma direção, um conselho, né? A Bíblia fala muito isso em Provérbios 15:22, onde não há conselho, fracassam os projetos. Na mesa de conselheiros há sabedoria. Eu amo essa passagem na Bíblia. Projetos fracassam por falta de conselho. Mas também não é conselho de qualquer um. Tem que saber qual o conselho. Né? Projetos fracassam por falta de direção. Isso é algo muito importante, muito forte quando você está em território internacional. Buscar os bons conselheiros, mas ouvi-los. Porque tem muita gente que se coloca ali dentro de vários conselheiros, mas por orgulho não ouve. Então o que adianta você estar sentado numa mesa de conselheiros se você não ouve o seu conselheiro? Matematicamente não bate. Enquanto muitos empresários imigrantes ainda querem aprender tudo na tentativa, na tentativa do erro. Vou errar para saber. Não, não é bem assim. Quer crescer, mas não aceita aprender. Quer expandir, mas não escuta ninguém. Quer acelerar, mas insiste em fazer tudo sozinho. Gente, isso
trava seu crescimento. Ah, Jaque, mas eu cresço. Cresce devagar. Inclusive, isso é algo muito forte dentro da Academia Business, porque eu busco trazer ferramentas para acelerar o crescimento desse empresário. Mas se você não aprender, se você não for lá ouvir, e se você não aplicar, também não adianta só me ouvir, viu? Tem que aplicar. Não vai te adiantar em nada. Muitas pessoas vêm ouvir pessoas como eu simplesmente porque sabem que precisam ouvir, mas o ego não deixa com que elas apliquem aquilo. Será que eu vou fazer isso? E eu vou te falar, a conexão certa acelera o seu crescimento. Ambiente ensina. Lugares ensinam, pessoas te ensinam. Você cresce perto de pessoas que já enxergaram diferente, que já estão lá onde você quer estar. Porque a visão se expande em ambientes corretos. O empresário que sabe tudo, assim, sabe aquele que sabe tudo, entra num problema perigoso. Ele acha que já sabe de tudo, que não precisa saber de mais nada, e aí fica travado, achando que aquilo ali é o melhor para ele. Às vezes ele nem entende que existe o melhor. Porque quem acha que sabe tudo, para de crescer, para de ver lá na frente, para de ver o futuro, para de ver algo que ele ainda não viu. O empresário que não consegue aprender, eventualmente começa a ficar ultrapassado. E conhecimento exige humildade. Galera, humildade. Humildade para quê? Para reconhecer, eu preciso aprender, eu ainda não sei, sabe? E entender isso não te diminui, pelo contrário, ele te acelera, ele te leva a um lugar que muitos orgulhosos não vão chegar. Por exemplo, eu gosto muito de citar os personagens bíblicos, né? Vários, Moisés, Davi, eles foram Salomão, foi homens que ouviu conselhos, que precisou ouvir de outros aquilo que eles não estavam sabendo, ou não estavam entendendo, porque até líderes precisam de conselhos. Empresários inteligentes entendem. Sozinho ele pode até ir, mas conectado com alguém, ele vai mais longe, ele vai mais rápido. Quem insiste em descobrir tudo sozinho perde tempo. Jaque, mas quer dizer que eu tenho que sempre estar ao lado? Não, você pode ter a iniciativa de buscar sozinho, por si próprio. Mas lembre que o conhecimento está na cabeça de várias pessoas. Está na palavra, está na Bíblia, está nos livros, está nos cursos, em tudo aquilo que transmite. Aí, claro, você, seguindo o princípio, você filtra o conhecimento e usa aquilo que tem que ser usado naquilo que te serve. Tem empresário quebrado emocionalmente porque nunca aprendeu a construir ou a estudar emoções. Acha que está ali depressivo, que está ali passando uma pressão e que ele não precisa entender questões emocionais para lidar com aquilo, que aquilo ali vai se resolver com o que ele sabe. Tem muita gente que busca conhecimento na área prática da sua atividade, mas não busca conhecimento na sua área emocional, na sua área psicológica, na sua área espiritual. Tem muita gente pagando mentorias e cursos milionárias, mas não tem a capacidade de ler o livro que mais nos ensina, que é a Bíblia. Jaque, mas eu não sou... Olha, eu já te falei, vou aqui de novo testemunhar, por muitos anos eu fui ateia. Eu não acreditava nas coisas do Senhor. Mas eu tinha a humildade de saber que o conhecimento me levaria muito mais além. Então, sozinha, olha, sozinha eu tive a iniciativa de buscar o conhecimento da palavra. Mas a palavra veio de Deus. Então, Deus me ensinou. Eu não aprendi sozinha, Ele me ensinou. E eu ouvi Ele. E estou indo aonde eu estou. E aí as pessoas podem ver aí os meus resultados. Por quê? Porque eu tive a humildade de saber que na palavra eu iria adquirir um conhecimento. Mas também não foi só ler a Bíblia, foi aplicar o que estava escrito lá. Porque também tem muitas pessoas que conhecem, lê, praticam a religião e fazem ali, né, a vida religiosa, mas não aplicam. Conhecem a Bíblia de trás para frente, vem para trás, mas não aplicam o que está escrito nela. Também não serve para nada.
tá? Então, empresários, coloca na sua cabeça. Vai buscar conhecimento. Para de querer fazer tudo sozinho. Para de achar que você sabe tudo. Para de ser o sabichão. Seja humilde. Aprenda primeiramente com aquele que te criou, que foi Deus, e vá buscar na cabecinha de outros conhecimentos que você não tem e que realmente vão fazer a diferença na sua empresa. Porque o ego faz muitos empresários perderem anos tentando descobrir algo sozinho, sabe? Tentando achar uma direção, um rumo, que talvez uma conversa de 5 minutos aceleraria na vida dele, na empresa dele, 1 ano. Então, sejamos mais humildes. Vamos buscar o conhecimento com humildade. Porque também tem muitas pessoas, muitos empresários, que vai buscar o conhecimento, mas não tem a humildade de ouvir, de entender, de aplicar o conhecimento adquirido. Tá bom? Anota tudo isso aí, comenta, compartilha, dá aquele like, vai nas redes sociais da Jaque Silveira, da Academy Business, entra no YouTube, nos outros episódios das outras semanas, tem muita coisa maravilhosa. Aproveite essa semana, que essa terça-feira seja abençoada na sua vida. E amanhã, 7h45 da manhã, estarei aqui com você novamente.